Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente inicia a nossa aula de número 2, onde a gente vai fazer a parte de número 2 também com relação à introdução dos sistemas de informação, buscando voltar-se para a comunicação de dados em sistema de informação. Essa comunicação de dados nós vamos ver mais propriamente dita em uma terceira aula, tá? Em uma terceira parte, nessa parte de sistema de informação e saúde. Porém, hoje a gente já tem uma noção de como é que se faz essa comunicação de dados dentro do sistema de informação, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai passar a entender é qual vai ser o papel, qual deve ser o papel desse sistema de informação dentro dos nossos serviços de saúde. Então, uma das primeiras funções do sistema de informação, do papel dele, é justamente organizar a produção das informações. Essas informações, elas precisam ser compatíveis, tá, com as necessidades dos diferentes níveis de atenção, e ela deve garantir a avaliação permanente dessas ações que precisam ser executadas e do impacto destas sobre a situação de saúde. Então, a minha organização de produção das informações, ela precisa ser compatível às necessidades da minha região de saúde nos seus diferentes níveis de atenção, seja o nível primário, secundário, terciário, ou seja, da atenção primária até a média e alta complexidade. E isso deve garantir, toda a parte de avaliação, e essa avaliação é permanente de todas as ações que são executadas e como essas ações impactam a situação de saúde da minha região ou do município onde eu estou. O outro papel do sistema de informação em saúde é assessorar o desenvolvimento desses sistemas voltados para a especificidades das diferentes unidades operacionais dos sistemas de saúde, tá? Então, ela vai ajudar no desenvolvimento desses sistemas, tá, como um todo, porque a partir do momento que eu me intero de um sistema, eu preciso avaliar, as diferentes dificuldades, o processo operacional de cada unidade do meu sistema de saúde. E a partir disso, eu vou conseguir desenvolver um sistema adequado para a minha realidade. Outro papel importante vai ser a contribuição do desenvolvimento dos profissionais de saúde. Por quê? Quando eu tenho um sistema, o meu trabalho ele fica muito mais facilitado. Então, a partir do sistema, eu consigo gerar dados, mais propriamente ditos, e a partir desses dados, eu não fico tanto a mercê apenas, lógico que para gerar os dados eu preciso de uma evolução, eu preciso quantificar isso, eu preciso também ver a questão da qualidade, porque o dado também ele vai me dizer não só a quantidade, mas qualidade da minha assistência, tá? Mas eu vou conseguir prestar um atendimento melhor para o meu usuário, não vou ficar tão restrita apenas a escrever, Então, a partir do momento que eu tenho isso, um sistema de informação, eu também contribuo para que o profissional ele consiga desenvolver melhor o trabalho dele perante a situação e a necessidade do paciente, tá? Para quem sabe ou que já entrou na unidade de saúde, sabe, por exemplo, que a unidade de saúde, quando você vai fazer um pré-natal, você passa 1h, 1h20 com uma gestante, com tanto de papel que você tem que fazer, fora a quantidade de procedimentos mesmo que você vai fazer ali naquela gestante. Então, ele vai assegurar essa construção dessa consciência, tá, sanitária coletiva, e ele vai ter também a questão da ampliação desse exercício do controle social e do controle da cidadania dentro da minha unidade. Isso também vai fazer com que a gente consiga resgatar essa relação mais humana, tá? Entre a instituição, de saúde, entre o profissional de saúde e o cidadão, o usuário que vai ali em busca do serviço. E quem deve ser esse usuário, tá, do sistema de informação em saúde? Então, quais vão ser esses usuários? Logicamente, todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, tá, do SUS, todas as instâncias de decisão do SUS. Então, comissões, conselhos, conferências, colegiados, tá?
outros tipos de fórum também, nossas unidades básicas de saúde, nossos hospitais. Então, todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, eles vão ser usuários de um sistema de informação em saúde. Então, você que quer ser enfermeiro, vai ser um usuário de um sistema de informação em saúde, tá? Outros setores, tá? Além dos setores de saúde, a gente vai ter os setores governamentais, ministérios, secretarias estaduais e municipais, seja da saúde, seja da educação, seja da agricultura, todas elas necessitam de um sistema de informação que estejam diretamente envolvidos nessas ações voltadas para melhorar a qualidade de vida da população. Então, educação, meio ambiente, assistência social, né, que é a parte da ação social. Então, todas essas secretarias, todas essas entidades que visam estar envolvidas com essas ações voltadas para melhorar a qualidade de vida da população, necessitam e são usuários de um sistema de informação em saúde. E outro ponto que vai merecer destaque também é com relação às universidades e às escolas públicas, tá? E os setores responsáveis pelas intervenções referentes ao saneamento básico, tá? Dentro da nossa realidade, dentro do nosso município, tá? Então, independente do município que você resida, se for grande ou pequeno, essa parte das instituições de universidade, de escolas públicas, tá? Esses setores responsáveis, por exemplo, saneamento básico, vai ter a Embasa, em alguns locais vai ter outras instituições, como por exemplo o SAAI, tá? Que também faz essa parte do saneamento básico em alguns municípios pequenos. Vai depender quem é que faça, porque isso vai mudar de acordo com o estado também. E essas organizações populares e as organizações não governamentais, tá? Partidos políticos também necessitam de serem usuários e a população em geral também pode ser usuária desse sistema de informação em saúde, a termo de curiosidade mesmo de ter informação realmente de como é que anda a saúde do meu município, por exemplo. E quais são as informações básicas de um sistema, tá, de informação? Então, quais são as informações que ele precisa disponibilizar? Então, assim, as informações, elas precisam ser viáveis, tá? Então, todas essas informações, elas precisam buscar, né, tomar decisões e desencadear ações para transformar uma determinada situação de saúde. Então, vai se fazer necessário fazer perguntas, tá, que permitam a gente conhecer essa realidade e permita que a gente conheça, avalie, né, essa questão da qualidade de vida da população de um determinado território. E por que eu vou fazer isso? Por que eu preciso perguntar? Por que isso precisa me ser viável, essa questão de conhecer e avaliar a qualidade dessa população? Então, para responder todas essas questões, todas essas perguntas, eu vou utilizar de informações, tá, obtidas através de combinações entre determinados dados. E esses dados só vão estar disponíveis no meu sistema. Então, a partir daí, a gente pode comparar, né, que esse conjunto de perguntas há uma espiral. A gente vai ter noção, basicamente, dessas perguntas também. Onde, primeiramente, a gente vai fazer um reconhecimento da situação de saúde inicial, porque eu preciso ter um ponto de partida. Por onde é que eu vou começar, né? Eu não posso simplesmente, eu vou instalar aqui um programa, um sistema, porque eu acho que precisa disso aqui. Não. Eu tenho que ter uma base, uma noção de onde eu vou iniciar, como é que tá, eu preciso reconhecer a situação de saúde, né, daquele local, a parte epidemiológica, parte sanitária, quantas pessoas, quantas famílias, quais são as doenças, por exemplo, que tem mais ali naquela localidade, né, a idade das pessoas, isso tudo influencia também nas informações básicas desse sistema de informação. Tá? E quais as informações básicas de um sistema, tá, que ele deve disponibilizar ainda. Então, após todo esse processo que a gente viu aí, né, de conhecer o território, saber como é que vai ser feito esse pontapé inicial. Então, após isso, após essas decisões, essas intervenções, tá, e os determinados resultados, a gente vai avaliar as transformações obtidas. Então,
Eu vou decidir, eu vou intervir e vou determinar os resultados a partir disso tudo. E depois disso, eu vou avaliar as transformações obtidas através disso tudo, tá? Ou seja, eu vou ver a situação de saúde final, depois de tudo isso que eu apliquei. Conheci a situação inicial, apliquei as decisões, as tomadas de decisões, eu intervi, tive um resultado. A partir disso, eu vou avaliar essas transformações obtidas desse resultado e vou ter a situação final de saúde, tá? E assim, sucessivamente, eu vou fazer esse processo permanentemente de produção de respostas às necessidades de saúde da minha população. Então, eu faço, avalio, tá bom, continuo, não tá, refaço. É assim que funciona, para isso que serve o sistema. De um modo sintético, então, a gente vai poder dizer que para apoiar a gestão do Sistema Municipal de Saúde, as perguntas elas devem ser feitas. E dentre elas a gente tem algumas principais, tá? A gente vai ter como está a situação de saúde, né? Por quê? Ou seja, eu preciso saber como é a condição de vida, né? A composição dessa população, a escolaridade da população, tá? Quais são os seus principais problemas de saúde, tá? Então, quais os objetivos para a transformação dessa situação de saúde serão assumidos por essa gestão? Isso tudo também para elaborar o meu sistema municipal de saúde, eu preciso me perguntar e preciso ver qual é a situação e se eu tenho condição de cumprir, se eu vou ter dinheiro para cumprir isso também, se eu monetariamente, se isso não vai superfaturar minha folha, tá? Então, quais os recursos que eu tenho? Recursos humanos, financeiros, as minhas instalações físicas para fazer esse processo. Qual é o conhecimento que eu tenho nessa área? Se eu não tenho conhecimento de sistema de informação, como é que eu vou fazer um sistema municipal funcionar? Tá? Então, tudo isso precisa estar disponível, porque a gente vai enfrentar os problemas, tá? Visando justamente alcançar esses objetivos que são propostos nessas escalas, tá bom? E aí a gente vai ter também mais algumas perguntas, tá? Então, quais e que quantidade de ações podem ser produzidas utilizando com o máximo de eficiência esses recursos humanos, recursos financeiros? Então, eu tenho que pensar na minha quantidade de ações e como é que essas ações vão ser desenvolvidas e qual o máximo de eficiência delas, tá? Não é simplesmente ir lá fazer sem pensar nisso. Então, com essas ações, os resultados, tá? Resultado de cobertura, de concentração, de resolubilidade do processo, tá? Eu vou poder alcançar com a maior eficácia possível através desse sistema? Não vou poder? Como é que vai funcionar? Então, como esse resultado também, eu vou conseguir alcançar os objetivos que eu propus lá atrás? A minha situação de saúde inicial foi efetivamente transformada quando eu vi lá no final? Ela vai ser efetivamente modificada? Mas eu não tenho como saber. Então, a partir do momento em que a gente entra num serviço de saúde, principalmente nessa parte que a gente procura as informações básicas, né, necessárias para a gente fazer a gestão de um sistema de saúde, eu preciso entender e eu preciso planejar, tá? Então, eu preciso fazer o acompanhamento, eu preciso fazer a avaliação permanente dessa situação de saúde. Para isso, eu tenho que conhecer a situação do município. Então, eu preciso planejar alguma coisa, eu tenho que ter como base alguma coisa. Então, quando eu falo, mas eu não tenho bola de cristal, como é que eu vou saber se dá certo? Mas no meu planejamento eu tenho que ter uma meta, e essa meta tem que ser alcançada. Se essa meta não for alcançada, alguma coisa deu errado lá no meu planejamento, eu tenho que voltar para refazer ele, tá? Então, em síntese, né? Todas essas perguntas, todas essas informações, elas são necessárias para a gente gerir um sistema bem,
tá? Porque isso vai ajudar a gente na questão da tomada de decisão, no processo da gestão desse sistema, na gerência dos serviços de saúde, desde a atenção primária até a atenção terciária, tá? Isso vai também, a gente vai considerar a eficiência desse processo, a eficácia, a efetividade dessas respostas que são produzidas através desse sistema, tá de acordo, realmente tá me ajudando, tá? Então, apesar, né, claro, de existirem algumas polêmicas quanto às definições, né, que nós vimos aí. Então, assim, elas vão sim poder contribuir para a construção, tá, de uma síntese sobre o que essencialmente um sistema de informação deve informar. Ou seja, tá, um sistema de informação ele deve informar se um sistema de saúde está sendo eficiente, eficaz e efetivo no enfrentamento da situação de saúde indicada. Basicamente, então, os meus dados, né, os meus indicadores, eles precisam ser capazes de produzir eficiência, eficácia e efetividade. Quando eu falo de eficiência, eu tenho que ver se esses indicadores estão me permitindo utilizar dos recursos disponíveis da melhor forma possível, tá? Eu tenho que partir do princípio que eu estou evitando desperdício, né? Como é que tá funcionando? Eu tô sabendo utilizar o recurso que está chegando para o meu município ou não, a partir desse sistema? Como é que está funcionando? Tá tudo ok? Não tá? A questão da eficácia, tá? Através das ações produzidas, tá? Alcançar os melhores resultados possíveis. Então, principalmente em relação à cobertura, ao número de pessoas atendidas. Isso eu tenho que avaliar, termo de quantidade também e a qualidade, né, a concentração, qual é o número de ações oferecidas a cada pessoa. Não é simplesmente, hoje eu estou atendendo, sei lá, um número aqui, 4.000 pessoas, vamos colocar assim, mas eu estou atendendo essas 4.000 pessoas como? Porque acolher também é atender, então eu só fiz acolhimento, não prestei outro serviço, então quantas ações estão sendo oferecidas a essas 4.000 pessoas que você atendeu? Só o acolhimento? O que eu estou fazendo com elas, tá? Isso me faz ver também esses resultados. A efetividade. Então, a partir da efetividade, eu vou ver se eu estou conseguindo obter transformações, se essas transformações são concretas na situação de saúde, se elas são coerentes com os objetivos que foram propostos, que estão sendo propostos pela gestão de saúde, tá? Então, como é que eu vou formular indicadores? Como é que eu vou formular? Professora, como é que formula esse negócio de indicador? Para que serve isso? Então, assim, formular indicador, gente, principalmente indicador de boa qualidade, é um grande desafio. O indicador, ele precisa ter simplicidade, validade, disponibilidade, ele precisa ter robustez. O que é isso? Então, simplicidade, ele deve ser fácil de ser calculado. Então, eu tenho que ter um indicador. Se eu tiver um indicador difícil, não serve para mim. Eu tenho que ter um indicador bom, de qualidade, e que ele seja simples. Peguei ali e calculei. Ele tem que ser fácil de cálculo, tá? Ele tem que ter validade, tá? Essa deve ser a função de característica que a gente deseja medir, tá? Então, a gente fala no sentido de medir mesmo, de quantidade, quando a gente fala de validade. Não é porque perdeu a validade, não é isso, mas é no sentido de validade mesmo. Aquele indicador, ele vai me valer ali, por exemplo, até quando? Até esse mês, porque todo mês o meu indicador ele vai mudar. Então, ele tem que ter validade. Eu preciso medir, eu preciso fazer um gráfico, por exemplo. Quando eu faço um gráfico, eu percebo que no gráfico eu tenho condições de medir, tá? Em que mês eu fui melhor, por exemplo. Então, a validade serve para isso. É assim também que eu formulo o indicador. A questão da disponibilidade. Então, eu devo usar dados habitualmente disponíveis e de fácil obtenção. Então, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter indicadores que estejam disponíveis, eles têm que ter disponibilidade. Não adianta eu utilizar alguma coisa que não resolva o meu problema, tá? Então, quando a gente fala da robustez, tá? Ele deve ser pouco sensível às deficiências dos dados necessários à sua construção. Então, eles precisam ser firmes. Eu tenho que ter certeza que aquele dado ali,
está correto para eu formular o meu indicador, tá? Ainda na parte de formulação, eu tenho que ter sinteticidade, tá? Ele vai ter que refletir o efeito do maior número possível de fatores. Então, ele tem que me dar uma síntese daquilo que eu estou conseguindo fazer e alcançar dentro dos objetivos de saúde. Ele tem que ter sinteticidade, ele tem que refletir o efeito que eu estou causando desses fatores todos que eu estou buscando melhorar neste município, tá? Nessa localidade, tanto faz. Discriminatoriedade, tá? Ele vai ter que possuir, ele deve possuir um alto poder discriminatório para os vários níveis de condições e de indicar também as alterações que ocorram com o tempo. Então, ele precisa ter esse alto poder discriminatório, tá? A questão da cobertura também. Ele vai ter que referir-se tanto quanto possível a cada território, cada país, cada lugar como um todo. Então, eu tenho que ter uma cobertura alta, tá? Essa cobertura ela tem que me permitir que, através dessa comparação, eu possa chegar a uma avaliação, tá? Então, a partir daí que eu vou ter um indicador, eu vou ter como comparar se tá dando certo ou não tá. Tô progredindo, tô regredindo, o que eu posso mudar? E aqui a gente vai ter os tipos básicos de indicadores. Então, a gente tem categorias de indicadores, tá, gente? A gente vai ter categorias de indicadores. Se não me engano, eu coloquei 3 categorias aqui. A gente vai ter a categoria de eficiência, tá? E quais são os tipos básicos de indicadores na categoria de eficiência? Então, a gente vai ter o indicador por produtividade, né? Produtividade por tipo de procedimento, como, por exemplo, consultas, exames laboratoriais, né? Eu vou ter a partir dessa produtividade por tipo de procedimento. Outro tipo de básico de indicador na categoria de eficiência, eu vou ter a utilização da capacidade instalada, tá? A rede física. Como é que eu estou utilizando esse meu espaço? Como é que eu estou usando o espaço físico? Então, a partir desse indicador, eu tenho como perceber se ele está sendo bem utilizado ou não. Outro indicador é a questão da utilização da capacidade operacional. Então, os meus recursos humanos são suficientes, insuficientes, preciso contratar mais gente? Então, esse indicador vai fazer com que eu entenda o que eu tenho que fazer, onde eu posso melhorar, contrato, demito, o que eu faço, tá? A questão da distribuição dos gastos por tipo de atenção prestada. Isso é super importante, porque eu vou ter noção de quanto eu estou gastando com ambulatório básico, com especializada, com hospital, com urgência, com apoio diagnóstico terapêutico e dentre as várias noções aí da rede de saúde que a gente precisa ter, tá? E quais os tipos de análise que podem ser realizadas a partir desses tipos básicos de indicadores da categoria de eficiência. Então, eu vou conseguir avaliar quanto à utilização, com ou sem desperdícios, tá? Entre aspas, dos recursos disponíveis. Então, vou considerar, né, uma avaliação da estrutura do sistema de saúde. Então, esses indicadores aqui me fazem entender e avaliar a estrutura de um sistema de saúde na sua totalidade, nessa parte de eficiência. Com relação à categoria de eficácia, eu vou ter também 3 tipos básicos de indicadores. Então, eu vou ter cobertura alcançada, por exemplo, através das ações produzidas, tá? Então, consultas, vacinas, partos. Eu vou ter também a questão da concentração de procedimentos oferecidos. Por exemplo, 3 consultas de pré-natal por gestante. Qual o mínimo que o SUS preconiza? 6 consultas de pré-natal. Então, como é que está sendo essa concentração de procedimento oferecido por necessidade? Quantas vezes está passando? A gente deu exemplo aí, por exemplo, do pré-natal. E a questão também do indicador de resolubilidade da atenção. Por exemplo, a proporção de altas em relação às consultas realizadas. Então, eu estou tendo mais altas, eu estou tendo mais liberação desses pacientes que estão indo para alta complexidade e voltando para atenção básica ou não,
tá no meu processo, né? Eu tenho que avaliar isso tudo. Então, qual o tipo de análise que eu vou conseguir fazer a partir dessa cobertura alcançada, dessa concentração de procedimentos oferecidos, dessa questão da resolubilidade da atenção? Eu vou conseguir ver quantos foram atingidos, né? A questão de cobertura, eu preciso considerar essa ação que é produzida por esse indicador. Quanto foi oferecido, que é a questão da concentração, o que eu ofereci, né? E também o quanto que ele foi respondido. Então, eu vou considerar como uma avaliação do processo de trabalho de saúde. Então, a partir desses indicadores, eu avalio o meu processo de trabalho em saúde. Aí eu vou ter a categoria de indicador de efetividade, tá? Que aí já entram os indicadores de mortalidade, morbidade, indicadores demográficos, socioeconômicos, indicadores ambientais, tá? Aqueles, por exemplo, indicadores que vão falar ali do nosso saneamento básico, tá? E qual tipo de análise que ele vai poder me oferecer? Então, ele vai poder me oferecer a avaliação do impacto sobre a situação de saúde. Então, eu vou considerar as respostas produzidas pelo sistema de saúde e também aquelas que são geradas por outros setores, como, por exemplo, a educação, o saneamento, o meio ambiente, né? Por aí vai, esses tipos básicos de indicadores. Então, o indicador é importante para que eu avalie realmente como anda a minha situação. E quais são os passos fundamentais, né, para eu organizar esse sistema de informação em saúde? Então, o sistema de informação, ele tem que ser organizado, ele deve ser organizado enquanto instrumento de apoio à gestão. Então, eu busco um sistema para ele me dar apoio e ele vai ser um instrumento dessa minha gestão, né? Ele vai ter que produzir informações que me possibilitem avaliar avaliar e determinar a minha situação de saúde. Ele tem que me permitir, me possibilitar tomar decisões sobre essas respostas, né, das ações a serem implementadas. Ele tem que me possibilitar também acompanhar ou controlar, né, a execução. Então, a eficiência e a eficácia desse processo, dessas ações que foram propostas, e ele precisa me ajudar também na avaliação do impacto, né, da efetividade alcançada sobre essa situação de saúde inicial. Né, a organização, né, da produção dessas informações de modo sistematizado, ela vai poder ser sintetizada em alguns processos. Então, a gente vai ter o processo de coleta de dados, processamento dos dados e produção e disseminação das informações, tá? Então, na coleta de dados, a gente vai ter a geração e o registro dos dados devidamente padronizados. Então, por exemplo, a definição do que é uma primeira consulta deve ser a mesma para todo o sistema de saúde. Então, a coleta de dados, ela deve ser padronizada. Então, se ela é assim para um setor, ela tem que ser assim para todos. Então, não vai ser diferente. Ela vai modificar aí de acordo a nossa necessidade de saúde, mas a geração, né, o registro desse dado, ele precisa ser padronizado. O processamento dos dados, tá, vai ser a questão da recepção desses dados, a codificação dele, a tabulação, os cálculos básicos, tá? As totalizações que eu vou ter através desses cálculos. Então, controle de erros, inconsistências, por exemplo. Câncer de colo de útero numa pessoa do sexo masculino, né? Impossível, uma vez que sexo masculino não tem útero, é homem. Então, assim, posteriormente eu vou ter armazenamento, manutenção, recuperação, disponibilização desses dados. Então, muitas vezes, quando o profissional ele tá lá atendendo, ele vai lá, por exemplo, preventivo. Preventivo, a gente sabe que é um Papa Nicolau e ele só pode ser realizado em pessoas do sexo feminino, tá? Sexo feminino. Aí, por distração, ele vai lá e marca sexo masculino. Então, eu vou ter uma inconsistência no dado. Como é que eu
fiz um preventivo numa pessoa do sexo masculino. Inviável. Muitas vezes isso acontece e a gente acaba perdendo esse dado por conta dessas inconsistências. Então, a gente tem que ter esse controle do erro. A produção e a disseminação dessas informações. Então, o tratamento dos dados, tá? Segundo as necessidades das informações demandadas. Então, o cálculo desses indicadores, a elaboração desses gráficos, os mapas temáticos, os outros formatos de apresentação de informações produzidas, que normalmente a gente aprende esses cálculos quando a gente estuda a epidemiologia. Tá? Quando a gente estuda a epidemiologia, a gente utiliza também o cálculo desses indicadores, tá? E a gente precisa também responsabilizar-se pela definição e a operacionalização desses mecanismos para a disseminação desses produtos, que vão ser considerados as competências, as necessidades e os formatos mais adequados para os diferentes usuários das diferentes situações de saúde. Então, ao planejar a implantação ou a implementação, né, que é o aperfeiçoamento daquilo que já foi implantado, o sistema de saúde, é importante a gente considerar alguns aspectos, tá? Então, a gente vai considerar a caracterização clara desse modelo de atenção à saúde, tá? Qual o modelo de atenção à saúde vigente, que ele vai servir como referência para a instituição. E quais os objetivos prioritários definidos frente à situação atual dessa implementação desse modelo. Então, quais os aspectos operacionais, por exemplo, a caracterização do processo de trabalho, tá? Na produção das diversas atividades. Exemplos: consulta médica, controle de estoque, gerenciamento dessas unidades básicas de saúde, quem está fazendo, como é que faz, e os aspectos organizacionais que diz respeito ao dimensionamento das diferentes componentes, tá? Da estrutura do Sistema Único de Saúde. A gente vai ter a questão dos materiais, da parte financeira, orçamentária, os equipamentos, os insumos e, claro, a parte de recursos humanos, que sem os recursos humanos a gente não consegue fazer nada do restante, e a parte física, uma estrutura física também, para que a gente consiga trabalhar e desenvolver esse recurso adequadamente. Então, eu preciso, né, para desenvolver, eu preciso definir informações necessárias, tá? Então, no mínimo, eu preciso considerar algumas questões. Então, por que essa informação deve ser produzida para mim? Qual é a necessidade dessa informação? Para que ela vai ser utilizada? Então, eu vou produzir por quê e para que ela vai ser utilizada. Quem vai utilizar essa informação? Ela vai servir para quem? Vai servir para os profissionais de saúde, para os usuários ali do SUS? Vai servir para a gestão? Ela vai servir para quem? Como ela vai ser utilizada, tá? Qual vai ser o formato, o fluxo, a periodicidade dessa informação, tá bom? Por quanto tempo será útil essa informação? Por, sei lá, um dia, uma semana, um mês? Eu preciso definir isso, tá? Ela deve ser produzida pelo Sistema de Informação em Saúde ou ela vai ser obtida através de um estudo ou pesquisa pontual antes desse sistema de saúde? Então, eu preciso fazer, antes de definir as minhas informações necessárias, eu preciso considerar todas essas questões, tá? Além disso, gente, eu vou ter passos, tá, para construir basicamente como é que eu vou compor esse processo de organização desse sistema de saúde, tá? Então, eu tenho alguns passos aqui, ó, são exatamente, deixa eu ver aqui, são exatamente 12 passos. Então, eu vou ter 12 passos para compor esse processo de organização do sistema de informação em saúde, tá? Então, não é um processo assim, nossa, facilitado, tá? Demanda um processo aí, tá bom? Então, primeiro, eu vou ter que constituir um grupo decisório, tá? Como é esse grupo decisório, pelo amor de Deus? Então, esse grupo decisório, ele vai constar de representantes, tá? De todos os níveis gerenciais.
como é isso? Os conselhos de saúde, por exemplo, eles têm representantes, né, de todos os níveis, usuários, profissionais ali da saúde, profissional da atenção que esteja ali representando a atenção básica, profissional que esteja representando o hospital, profissional que esteja representando o CAPS. Então, aqui também, nesse processo de sistema de informação, eu tenho que ter os representantes de todos os níveis gerenciais, para que eu consiga acompanhar, né, e tomar decisões durante todo esse processo, porque o sistema de informação ele tem que ser para uma saúde no modo total, ele não pode ser apenas, exclusivamente para um setor, senão a gente não consegue fazer saúde, né, e fazer com que essa rede de saúde, ela seja assim organizada. A gente sabe que a ordenadora da rede de saúde é a atenção primária à saúde, porém, essa rede ela precisa ser ordenada também dentro do seu sistema. Tá? Isso tudo dentro também do SUS. Então, segundo, ele vai ter que ser constituído de um grupo técnico, tá? Para que esse grupo técnico? Esse grupo técnico, ele vai ser responsável por essa elaboração dessas propostas, dessa implementação dessas propostas também, e vai deliberar o grupo decisório. Então, após a deliberação desse grupo decisória, a gente vai ter as responsabilidades das propostas e as implementações. Posteriormente, vai ter que conhecer essas estratégias e objetivos institucionais, propósitos para a concretização desse modelo de atenção. Então, eu vou ter que considerar as competências dos diferentes níveis gerenciais para que eu possa conhecer essas estratégias e esses objetivos institucionais propostos para a gente conseguir concretizar o modelo de atenção vigente de cada nível de saúde, tá? Aí a gente vai ter no quarto passo a questão da definição dessas informações necessárias, tá? Essas informações, elas subdiziam o processo de planejamento, a tomada de decisões e a avaliação de todos os níveis gerenciais, e elas vão ser consoantes com os objetivos definidos no passo anterior, no caso do terceiro passo que a gente viu. E no quinto passo, a gente vai ter que ter o processo de elaboração, né, de identificação desses indicadores. Esses indicadores que são capazes de contemplar essas necessidades da informação. Essa informação definida no passo que foi definida no nosso quarto passo. No sexto, a gente vai definir quais serão os relatórios a serem gerados pelo sistema. Então, o meu relatório vai ser através de tabela, de gráfico, de mapa. Como é que eu vou conseguir visualizar melhor, para que eu consiga trabalhar melhor, né? Eu preciso fazer a leitura desses indicadores, então tem que ser de uma forma clara, uma forma boa para mim. No sétimo, a gente vai definir os dados a serem coletados, a periodicidade e suas respectivas fontes. Então, eu vou coletar quais dados? Eu vou coletar, sei lá, saúde da mulher, que eu quero avaliar, tudo saúde da mulher eu vou coletar. Eu vou coletar saúde do idoso, visando hiperdia, né, que é a parte de hipertensão e diabético, sei lá, eu vou... Aí, no diabético, por exemplo, eu vou ver quais são os compensados e descompensados. Então, a minha fonte, né? O que eu vou definir de dado ali? O que eu quero? Depois, eu vou estruturar esse processamento dos dados, tá? Eu vou ter que considerar os meus instrumentos de coleta, os fluxos, o armazenamento dessa coleta e a transmissão desses dados, como é que vai ser. Então, para eu estruturar esse processamento, eu preciso considerar o instrumento da coleta, o fluxo dessa coleta, o armazenamento dos dados que eu consegui com a coleta e a transmissão desses dados, como é que vai ser. Depois eu vou definir a tecnologia de informática a ser adotada. Isso normalmente não é a gente que define, tá? Isso é um técnico, né? Um TI, que é uma pessoa responsável aí nessa parte de informação, que ela vai fazer e vai definir qual vai ser a tecnologia de informática que vai ser utilizada aí. E a gente vai ser treinado, logicamente, para mexer nesses sistemas e conseguir os dados que a gente necessita. Então, no nosso décimo passo, a gente vai ter
quando for o caso, tá? É fundamental a gente analisar os sistemas já implantados. Então, a gente vai avaliar e propor medidas necessárias. Então, aquisições, reformulações, substituições, manutenção desse sistema. Então, é necessário a gente fazer e é fundamental analisar o sistema que a gente está implantando para a gente avaliar e poder implementar com novas reformulações, com aquisições de programas novos, substituição de programas antigos por novos, manutenção, tudo certinho. A gente vai definir também um modelo de gerenciamento desse sistema, tá? A gente vai garantir, a partir daí, essa avaliação permanente da qualidade e da utilização das informações produzidas através desse modelo de gerenciamento. E definir também os mecanismos para a disseminação dessas informações, que são muito importantes. Então, aqui são os 12 passos, tá? Para a gente compor esse processo de organização do sistema de informação. Aí, aqui a gente vai destacar, tá? O 11º passo, porque o modelo de gerenciamento, tá, do sistema de informação em saúde, ele vai ter que garantir, ele deve garantir essa participação dos usuários, tá? De forma estratégica. E isso precisa resultar no processo permanente de avaliação, no aperfeiçoamento, no modo de evitar que os dados ultrapassados ou dados desnecessários continuem a ser coletados, tá? Então, por isso é necessário essas informações que elas sejam sempre avaliadas. Então, esse processo permanente de avaliação, de aperfeiçoamento é muito importante, tá? Então, ele vai evitar que esses dados ultrapassados, esses dados desnecessários continuem com essa coleta, tá? E que as informações essenciais que não estejam sendo produzidas, que elas sim sejam produzidas a partir de agora. E, por último, tá? Não menos importante, tá? Uma sugestão para que a gente consiga operacionalizar esse modelo de gerenciamento do sistema de informação em saúde pode ser a questão da instituição de uma gerência, tá? De preferência colegiada, tá? Para o sistema de informação em saúde, responsável pela operação cotidiana da mesma, tá? A constituição de um colegiado que pode ter a mesma composição do grupo decisório proposto no primeiro passo, que é aquele grupo que precisa instaurar realmente como é que vai ser esse processo dessa operacionalização. Então, esse mesmo grupo pode ser, essa constituição desse colegiado pode sim ser esse mesmo grupo decisório, tá? E que periodicamente, semestralmente, anualmente, bimestralmente, trimestralmente, vai depender da necessidade, que essas pessoas se reúnam para avaliar a adequação, tá? Ou a utilização desse sistema de informação em saúde, se ele ainda é viável, se ele precisa ser modificado, ou se extraordinariamente para decidir sobre algumas questões que sejam relevantes dentro desse sistema, questões que o sistema esteja trazendo para a gestão e que seja necessário decidir sobre essas questões que estão sendo obtidas e que estão sendo trazidas a partir a partir desse contexto aí de operacionalização e todo esse processo, tá? Então, a nossa aula é essa. Eu vou deixar disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Espero que vocês gostem. E qualquer coisa, eu estarei à disposição, tá? Pra gente retirar as dúvidas. Um beijo para vocês e até a próxima.